Queria ler 2 versículos apenas. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos para o último livro da Bíblia e o último capítulo. Apocalipse 22, versículo 12. O Senhor Jesus está dizendo aqui, eis que cedo venho. Apocalipse 22 e 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Existe uma grande confusão no coração das pessoas em relação a como ela pode ter a sua salvação. Então, por isso que convidei para ler nesses 2 versículos das Sagradas Escrituras. Existe uma grande diferença em um presente e um prêmio. Foi o que nós lemos hoje. O primeiro versículo nós lemos de um presente. Um presente você recebe de graça, você não precisa pagar um presente, é de graça. E é o que nós lemos esta noite aqui, o dom gratuito, o dom de graça de Deus, o presente de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ou seja, Deus não tem salvação para vender para ninguém, nem para dar como um prêmio, por recompensa, pelo esforço que ela fez, pelo capricho em sua vida, pela sua fidelidade a Deus. Não tem. Nenhum crente ou nenhuma pessoa vai receber a salvação. A palavra salvação inclui todos os outros termos: vida eterna, redenção, regeneração, reconciliação. Então, a palavra salvação é um pacote que existe da parte de Deus a favor do pecador. Nós lemos também de um prêmio. Nós lemos do galardão lá em Apocalipse. Mas como se explica então? Se Deus não tem salvação para premiar as pessoas como uma recompensa, como é que ele fala lá que cedo venho e o meu galardão está comigo? Aí galardão não é um dom, é um prêmio. Ele vem com um prêmio na sua vinda para dar a cada um segundo a sua obra. O caso ali é para a pessoa já salva. Depois de salvo, o crente começa agora uma nova vida. Os seus atos de justiça, a sua vida, o seu comportamento, os seus pensamentos, vai agora procurar a se enquadrar dentro dos parâmetros das Sagradas Escrituras. Depois da salvação, o próximo passo, o seu desejo é fazer parte de uma igreja local, onde existem outros irmãos que nem ele, filhos de um mesmo Pai que está no céu, que se reúnem ao nome do Senhor Jesus Cristo unicamente, para partir o pão na ceia do Senhor, para participar das reuniões ativamente. Então, este crente agora, esperando a volta do Senhor Jesus, que prometeu, como nós vimos, ele diz: eis que cedo venho. Já será uma grande bênção o crente ir para o céu, mas note que o Senhor Jesus vem com
galardão, com prêmio, para dar a estes crentes pela sua fidelidade, pela sua obediência à palavra de Deus. São coisas bem distintas. Você consegue compreender isto? Quando Deus fala da nossa salvação, não tem preço que nós podemos alcançar para tomar posse desta bênção. Porque como nós vamos pensar agora no primeiro versículo, quando nós tratamos do assunto da salvação da nossa alma, nós estamos lidando com os nossos pecados. É aí que começa todo o problema. Quando a pessoa imagina, ou pensa, ou é ensinada, ou ensina-se a si mesmo que ela pode conseguir a salvação através das suas obras, ou seja, de que forma for, mas ela consegue. Ela não se conhece a si mesma e não conhece a Deus. Ela não sabe a gravidade dos seus pecados. Deus só tem uma sentença para os seus pecados, para os nossos pecados. Ele diz aqui, não é salvação. Ele diz, o salário do pecado é a morte. Não é simplesmente a morte física, mas nós lemos em Apocalipse, no mesmo livro em que lemos o último, a segunda morte. O que é a segunda morte? É o pecador que não foi salvo por Cristo. Ele vai ser lançado um dia no lago de fogo. A Bíblia diz, esta é a segunda morte. Aí termina a vida de um pecador sem a salvação. Como é que este pecador vai conseguir resolver os seus pecados? Não consegue. Muitos já tentaram, não conseguem. Anos, fiel àquilo que aprendeu ou pensou, no fim da sua vida, pode perguntar para tal pessoa, e aí, tem certeza? Está pronto? Tudo preparado? Ainda não. Mas nós lemos nesta noite aqui, o mesmo Deus que diz que o salário do pecado é a morte. O salário se trabalha para receber, né? Então, o pecado, esta natureza, esta raiz no ser humano que está aí, você e eu não conseguimos arrancar. Ela é um produtor de pecados e mais pecados, seja em níveis altos ou baixos, não importa. As pessoas classificam pecados e de certa forma têm razão, e para Deus também tem diferença de pecados e pecados. Mas não importa, porque uma gota, um grão de veneno aqui e 1 litro de veneno aqui, você não vai querer tomar nem a gota e nem 1 litro. Veneno é veneno. Pecado é pecado. O salário de um pecado é a morte. O salário de 1000 pecados também é a morte. Então não tem diferença. O que nós precisamos, o que você precisa, e o que Deus providenciou, é uma salvação que não dependesse de nós mesmos. Porque tudo o que nós poderíamos fazer para receber a salvação ia com as mãos e todo o corpo manchado pelo pecado. Mas nós lemos esta noite que Deus, Ele não quer dar a segunda morte para ninguém. Ele quer dar vida eterna. Quem dá a segunda morte para o pecador é os seus pecados. Da parte de Deus, que é bom e bendito eternamente, Ele quer dar vida eterna e dar não como um salário que você tem que trabalhar para receber, mas como um presente. É difícil receber um presente? Até criança de colo passa o bico ao lado da boca, ela já sabe receber. Né? É um presente, ela não paga nada para receber o bico. A mesma coisa, Deus. Ele vê este assunto
dos nossos pecados algo muito sério. Que para resolver, para nos dar a salvação, não significa que Deus tirou salvação ou tem salvação no bolso e dá para este e dá para aquele, porque Ele vê alguma coisa boa. São pecadores, mas também tem uma porcentagem de bondade naquele ou naquela pessoa. Não é nada disto. As pessoas estão muito erradas acerca dos seus pecados e do seu estado espiritual, para Deus dar a tua salvação e a minha salvação. Alguém sofreu no nosso lugar. Alguém pagou o preço desse salário do pecado, o seu filho. É dito dele que a Cristo, deram testemunho todos os profetas da Bíblia, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Quando Cristo havia de nascer neste mundo, o anjo disse para José, aquele que estaria no lugar de pai, esposo de Maria, disse que ele receberia o nome de Jesus porque ele salvaria o povo dos seus pecados. É a morte de Cristo. É o valor do sacrifício dele. Foi ele que sofreu no teu lugar, no nosso lugar. Foi ele que recebeu o peso e o juízo que vai cair sobre o pecador se não for salvo. Ele decidiu receber antecipadamente para salvar o pecador. Ele preparou a tua salvação, a minha salvação. A Bíblia diz que lá naquela cruz ele foi ferido. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Ele foi ferido. Ele foi moído. Ele sofreu na cruz o peso e o juízo divino da parte de Deus, porque a nossa dívida é com Deus. E foi Deus, e bom que foi assim. As pessoas vão até o padre para confessar os seus pecados. Será que as pessoas confessam todos os seus pecados? Ele manda a pessoa rezar ou fazer tal coisa por aquilo que confessou, mas os outros que não confessou. Aquele que ele confessou também não vai ser descontado. Mas Deus, quando preparou a nossa salvação, Ele não se esqueceu de nenhum. O que você e eu já esquecemos. Ele cobrou no seu Filho amado. Deus não poupou nem a seu próprio Filho. Antes o entregou por todos nós. O Senhor Jesus, naquela cruz, ao receber das mãos de Deus o juízo divino sobre ele. Há uma profecia que fala dos seus sofrimentos. Ele disse: vocês que passam pelo caminho, olhai para mim, olhai para a minha dor e vê se a dor como a minha dor, que me fez sofrer o Senhor no dia do seu furor. O pecador, o ser humano, ele trata com leviandade os seus pecados. Mas a cruz é algo que nos diz que Deus não trata com leviandade, trata com seriedade, com severidade, que para a salvação de um pecador foi necessário os sofrimentos, não somente a morte do Senhor Jesus na cruz, não só ele passar pela morte, porque quando ele sofreu o juízo divino, ele estava vivo. Foi em vida que ele recebeu os golpes dos nossos pecados sobre ele. É por isso que Deus pode dizer: eu posso dar vida eterna. O dom gratuito, o presente de graça de Deus é vida eterna. Por quem?
por Cristo Jesus, nosso Senhor. Como se recebe um presente? É uma coisa de coração mais do que a mão, né? Nós estamos acostumados a lidar com coisas materiais. Mas quando você recebe um presente, às vezes aquele presente já quebrou, já desmereceu. Mas tem uma coisa que você guardou na alma. O valor, a pessoa que te deu, a ocasião, para que aquele presente serviu. É mais ou menos assim como você recebe Cristo como teu Salvador. Você não vai fazer nada literalmente, fisicamente, não vai levantar o braço, gritar, vir até a frente, se atirar na água. Não. Você vai receber pela fé aquilo que está pronto, que é mais real do que o físico e o material, mas é real. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Você não está vendo o sangue do Filho de Deus, mas Deus está vendo. E o pecador que quiser ser salvo, ele também vai se apropriar do valor desta obra. Será que você tem interesse nisto? Você tem interesse na salvação da sua alma? Você quer ser salvo? Você já pensou nisto? Porque é o seguinte, meu amigo e meu ouvinte. Uma das duas coisas você vai receber. Para você receber o salário dos seus pecados, é só você ficar como está. Não precisa fazer mais nada. Você está caminhando para o fim da fila. Vai chegar a sua vez. Você está trabalhando dia após dia pelo um salário que é seu. Você não vai pagar pela sua esposa, pelo seu esposo. O filho não vai pagar pelo pai. Você vai pagar por todos os seus pecados que você cometeu no lago de fogo. Deus vai cuidar disto para que você receba integralmente, sem faltar nada, o que você merece. Agora, a salvação, você e eu não merecemos. Ele quer dar porque Ele é bom. Ele te ama. Ele me ama. Ele preferiu a sacrificar o seu filho sobre a cruz, esgotar o cálice de ira, não esgotar ele, mas esgotar o cálice de ira sobre o seu amado filho, abandoná-lo sobre a cruz, para poder salvar você e a mim, e todo este mundo. Se você não quer Ele, se você não dá valor para Cristo e o valor da sua obra, você vai receber o salário dos teus pecados. Deus não tem como impedir isto. O que Ele pode fazer é te salvar hoje. Isso Ele pode fazer e quer fazer. A obra está pronta, não tem mais nada. Não, mas falta alguma coisa? Sim, falta alguma coisa de Deus? Não. Diz aqui, o dom, o presente gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Cristo Jesus, a vida eterna estava nas mãos de Cristo Jesus. A obra para nós ganhar a vida eterna, Ele consumou, é por Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor disse que Deus enviou seu Filho a este mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito Filho de Deus. Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna, vida eterna. De graça, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que você vai fazer esta noite? Quer mudar o seu destino eterno? As pessoas fazem de tudo. Perdem até saúde para conseguir um pouco de dinheiro, para ter um pouquinho da vida melhor aqui. Mas não se importam de perder a sua alma eternamente. Quando tudo pode ser mudado num instante. Quando a pessoa toma uma decisão de coração, não pense, meu amigo, que você vai ficar esclarecido quando você trata esse assunto com indiferença. Deixando... Você não está dizendo que não quer ser salvo com a boca, mas é Deus que vai salvar você, é Ele que sabe. Se você não está salvo até hoje, é porque você não quis. Esta é a verdade. Não tem pessoa que quis ser salva e não está salva. Pode perguntar para todos os salvos, eles vão te dizer a mesma coisa. O dia que eu decidi, o dia que eu coloquei a minha salvação em primeiro lugar, olha, tem uns que vai dizer, aquela noite eu me salvei, aquele dia. Olha, 2, 3 dias depois eu fui salvo. Mas ele vai dizer, aqueles 3 dias não havia descanso para a minha alma. Eu não queria perder tempo. As coisas desta vida, da família, olha, eu só fazia o essencial. E o restante era pensando, como eu posso ter essa salvação? O pecador, ele não vai ser salvo sozinho? Deus não vai deixar ele nesta confusão e agora tu te vira? Não. Tem a obra divina. O Espírito Santo de Deus está no mundo para trabalhar, para convencer. É Ele que vai despertar você, é Ele que está procurando despertar você e até agora não tem sido despertado. Não é verdade? Mas quando você se deixar se convencer, esta verdade que eu sei, esta salvação que eu preciso, eu tenho que buscar. Custe o que custar. E vai ser hoje. Pronto, meu amigo? Digo para você, a sua vida vai começar a mudar. O diabo que você nunca pensou que existia, ele vai ser o primeiro a ser seu inimigo. Ele sempre foi, mas agora ele vai se manifestar de forma bem sensível. Você quer fugir do pecado, quer fugir do mundo, quer fugir de tudo para alcançar a salvação. E ele leva tudo perto de você e te cerca. E muitos, como diz a parábola, na parábola do semeador, né? As pedras, os espinhos. Então, essas coisas às vezes enreda o pecador. Ele para no caminho, se desanima, deixa. E o diabo vem e tira a palavra para que não se salve crendo. Bem, eu vou terminar. Para a tua salvação, você tem que receber de graça. Como? Mas eu não entendo. O entendimento, Deus vai lhe ajudar, vai lhe esclarecer. Os seus olhos vão ser abertos, você vai saber. E vai poder confiar em Cristo. Quando? Mas é isto que eu quero. Quando você desejar isto de todo o seu coração.
colocar isto em primeiro lugar. A salvação vem pela fé, mas tem outra palavrinha que acompanha a fé que as pessoas esquecem: obediência. A fé não vem para uma pessoa desobediente. Fé e obediência, essas duas palavras andam juntas. Como nós vamos obedecer? Não é obedecer como um crente, mas obedecer o que Deus diz na sua palavra. Para a salvação, você está colocando este assunto em primeiro lugar? A pessoa que quer a salvação coloca este assunto em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É Deus que vai operar a salvação no pecador, mas aquele pecador que dá lugar para Deus, para o seu Espírito trabalhar, para Ele operar. Aí, Deus vai levar aquele pecador a compreender não somente a gravidade dos seus pecados, mas que tudo Cristo já tem feito, e com perfeição. Deus agora lhe dá a salvação porque a obra está pronta e você pode confiar nele. Você consegue ver isto, entender isto? Consegue descansar em Cristo? Cada pessoa que foi salva, isto foi realidade nas suas vidas. Isto que eu estou colocando em palavras foram reais. Isto pode acontecer com você esta noite. Nós lemos do Senhor Jesus que está voltando. Então não é só o salário dos pecadores a Bíblia trata, mas a Bíblia também trata da volta do Senhor Jesus. Ele disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um. Os crentes, a pessoa salva, além da salvação que ele ganhou, que lhe dá direito ao céu, ele também vai ganhar galardões. A Bíblia chama de coroas, coroa da vida, coroa da justiça. Por isso que os crentes se mantêm fiéis a Deus, a sua palavra, não para ganhar a salvação, mas para ver o seu Senhor ali nos ares. Aqueles que obedeceram não só para a salvação, mas obedeceram Ele em suas vidas práticas, diárias aqui. Espero que você também esta noite aproveite, seja uma pessoa salva. Comece uma nova vida. Se preocupe com o seu caso, meu amigo. Se preocupe com você, sabe? Olha, a fila está andando para todos nós e logo vamos para a eternidade. Como eu disse, você só vai ter uma das duas coisas: morte eterna ou vida eterna. Você escolhe. Vamos orar.